As pessoas olham para alguém disciplinado e imaginam que aquela pessoa nasceu forte, como se disciplina fosse um traço de personalidade, como se algumas pessoas simplesmente tivessem recebido uma espécie de vantagem emocional. Mas a verdade é que muitas vezes a disciplina nasce no caos. Ela nasce quando a vida exige uma versão de você que ainda não sabe se consegue sustentar. E talvez essa tenha sido uma das maiores lições da minha vida, porque eu não aprendi disciplina num momento confortável, eu aprendi disciplina em movimento, em instabilidade, em uma adaptação constante. Eu nasci na Colômbia, sou filha de militar, e crescer nesse ambiente me ensinou cedo uma coisa: mudança fazia parte da minha vida. Mudanças não eram exceções, era rotina, novos ambientes, novas pessoas, novas exigências, e junto disso uma sensação silenciosa de que eu precisava dar conta, mesmo sem saber exatamente como. E isso talvez explique por que tantas pessoas consideradas fortes hoje, na verdade, só aprenderam cedo demais que não podiam desmoronar. Porque existe uma diferença muito grande entre alguém emocionalmente forte e alguém que apenas aprendeu a sobreviver. E por muito tempo eu não sabia distinguir entre essas duas coisas. Depois eu fui morar nos Estados Unidos e ali eu vivi uma sensação que talvez seja uma das mais dolorosas emocionalmente. A sensação de não pertencimento. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente deslocado. Você até entende o idioma, mas não sente conexão. Você conversa, mas internamente sente solidão. E nesses momentos você descobre algo muito importante. Motivação não sustenta por muito tempo. Porque existem fases da vida em que você não está inspirado. Você está apenas tentando continuar. E isso quebra completamente aquela ideia romantizada que as pessoas têm sobre disciplina. Porque disciplina não nasce quando tudo está bem. Disciplina aparece quando emocionalmente não está. Mas mesmo assim você continua. E aqui existe um ponto profundo. O psiquiatra Viktor Frankl dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E eu acredito que muita gente hoje sofre porque perdeu exatamente isso. O porquê. As pessoas continuam funcionando, mas desconectadas do significado daquilo que estão construindo. E quando você perde significado, até as pequenas tarefas se tornam emocionalmente pesadas. Depois disso, eu fui para a China e, honestamente, aquilo me desmontou de várias formas, porque quando você muda tudo ao mesmo tempo, você perde referências emocionais que sustentavam sua identidade, idioma, cultura, comportamento, forma de viver. E quando você perde referências, você percebe o quanto dependia delas emocionalmente. Foi ali que eu entendi algo muito importante. Existem pessoas que funcionam apenas quando o ambiente favorece. Mas existem pessoas que aprenderam a construir estrutura interna. E essa diferença muda destinos. Porque quando você depende do ambiente para funcionar, qualquer instabilidade te quebra. Mas quando você constrói uma estabilidade interna, você consegue continuar mesmo em cenários difíceis. E presta atenção nisso, porque isso aqui é uma das frases mais importantes desse vídeo. Disciplina não é continuar porque está tudo bem. Disciplina é continuar mesmo quando emocionalmente não está. Só que existe um perigo aqui, porque durante muito tempo eu achei que disciplina significava aguentar tudo, suportar tudo, continuar sempre. E isso quase me levou para um lugar emocionalmente muito destrutivo. Porque existe uma linha muito fina entre disciplina e sobrevivência emocional disfarçada de produtividade. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Tem pessoas extremamente funcionais, mas emocionalmente exaustas. Pessoas responsáveis, produtivas, competentes, mas vivendo em um estado permanente de tensão interna. E o problema é que o mundo aplaude isso. O mundo chama isso de ambição, de foco, de alta performance, mas quase ninguém vê o custo psicológico disso. Ninguém vê a culpa por descansar, a ansiedade constante, a necessidade permanente de provar valor, a sensação de nunca ser suficiente. E isso é exatamente perigoso,
Porque depois de um tempo a pessoa começa a confundir valor pessoal com desempenho. Ele acredita que só merece amor, respeito, descanso ou pertencimento quando produz. E esse talvez seja um dos padrões emocionais mais destrutivos da nossa geração. Porque nós aprendemos a performar antes de aprendermos a ouvir. E foi aí que eu precisei encarar uma pergunta muito desconfortável. Minha disciplina vinha da consciência ou do medo? Porque existe uma disciplina saudável, mas existe uma disciplina construída em cima de um trauma emocional. E essa segunda cobra um preço altíssimo. Carl Jung dizia, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará de destino. E talvez muita gente hoje esteja exatamente aí, achando que tem problema com disciplina, quando na verdade está apenas vivendo padrões emocionais inconscientes. Padrões de autocobrança, de insuficiência, de necessidade de validação, de medo de fracassar. E isso muda completamente a forma como você olha o comportamento humano. Porque procrastinação nem sempre é preguiça, às vezes é medo. Perfeccionismo nem sempre é excelência, às vezes é ansiedade tentando evitar rejeição. Autocobrança excessiva nem sempre é ambição, às vezes é uma tentativa desesperada de sentir valor. E quando eu comecei a entender isso, eu parei de olhar comportamento apenas como ação e comecei a olhar comportamento como linguagem emocional. Porque comportamento comunica, sua procrastinação comunica, seu perfeccionismo comunica, seu cansaço comunica, sua dificuldade de sustentar hábitos comunica, até sua exaustão comunica. E quando você não entende a mensagem emocional por trás desse comportamento, você tenta resolver tudo no controle. Mais força, mais cobrança, mais pressão. Só que ninguém constrói uma vida forte vivendo em guerra consigo mesmo. E talvez esse seja o motivo pelo qual tanta gente hoje está cansada, não apenas fisicamente, mas existencialmente. Porque viver tentando sustentar uma identidade baseada apenas em desempenho. E essa frase originária de Nietzsche, que diz: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Mas hoje muita gente suporta tudo, sem nem lembrar mais o porquê. Quando a vida perde significado, o excesso de produtividade vira anestesia emocional. Você continua culpado para não precisar se encontrar consigo mesmo no silêncio. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Perceber que continuar em movimento nem sempre significa evolução. Às vezes, movimento também pode ser fuga. E eu preciso encarar isso em mim. Precisava entender se eu estava realmente vivendo ou apenas sobrevivendo de maneira socialmente admirada. Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tem gente que continua avançando, mas perdeu conexão consigo mesma há muito tempo. Continua funcionando, continua produzindo, continua resolvendo, mas internamente vive um estado permanente de alerta, como se nunca pudesse relaxar completamente, como se sempre tivesse algo para provar. E o mais perigoso disso é que depois de um tempo você normaliza. Normaliza viver cansado, normaliza ansiedade, normaliza autocobrança, normaliza viver emocionalmente distante de si. Até que um dia o corpo cobra, a mente cobra, as emoções cobram. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão muito importante. Eu não queria construir mais resultados às custas de mim mesma. E essa decisão mudou completamente minha relação com disciplina. Porque agora a disciplina não era mais rigidez, não era dureza constante, não era viver me forçando o tempo inteiro. Disciplina começou a significar alinhamento, coerência, presença, respeito próprio. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desse vídeo. Alta performance emocional não é virar uma máquina. É conseguir crescer sem abandonar a sua humanidade no processo. Porque força de verdade não é endurecer o tempo inteiro. Às vezes, força é conseguir parar, respirar, se ouvir e ter a coragem de perceber que talvez você esteja cansado, não porque faz pouco, mas porque carregando um peso emocional invisível há anos. E talvez hoje esteja exatamente aí.
tentando ser forte o tempo inteiro, tentando dar conta, tentando continuar, mas profundamente cansado internamente. Então deixa eu te dizer uma coisa com muita honestidade. Você não precisa se transformar em outra pessoa para mudar sua vida. Talvez você precise apenas parar de se abandonar todos os dias. E isso muda tudo. Porque quando a disciplina nasce da consciência, ela deixa de ser punição e começa a virar construção. Construção de identidade, construção de estabilidade emocional. Construção de uma vida em que você não precisa viver em guerra consigo mesmo para continuar avançando. E honestamente, eu acredito que isso é o que muita gente está buscando hoje. Não apenas sucesso, mas paz interna enquanto constrói esse sucesso. Porque do que adianta conquistar o mundo externamente e perder a si mesmo no processo? Se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu quero te pedir algo especial. Escreva aqui nos comentários a palavra presença, porque talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais força, talvez seja reconexão, reconexão com quem você é, enquanto corre atrás de tudo aquilo que deseja construir. E nos próximos vídeos eu quero aprofundar ainda mais com você sobre mente, comportamento, identidade e alta performance emocional, mas sem romantizar a exaustão. Porque crescer não deveria exigir que você se destruísse no processo.